o cultivo do quiabo profissional, comercial. Temos manejos e tratos culturais que tem que ser feito na lavoura para conseguir ter uma maior eficiência produtiva possível. O que nós podemos e nós devemos fazer primeiramente, antes de mais nada? Fazer análise do solo. Todos os nutrientes que estão ali no solo, eles levaram um tempo para chegar até ali. Muitas vezes eles vieram e chegaram junto com o apodrecimento dos resíduos vegetais que anteriormente estavam ali naquele solo, que estavam plantados ali. E por esse motivo que houve um depósito de nutrientes ali no decorrer do tempo. Então, com isso eu consegui ter uma reserva nutricional muito boa, principalmente em matéria orgânica, tá? Principalmente em matéria orgânica, que é um ponto fundamental. Então eu tenho que fazer a análise do solo para eu saber o quanto de nutriente vou levar, se há necessidade de trabalhar com correção do solo para diminuir a acidez, se há necessidade de trabalhar com matéria orgânica para aumentar os seus níveis no solo e assim eu conseguir ter um solo equilibrado. Então vocês têm que fazer a análise do solo pelo menos a cada 2 anos e ter uma pessoa, um profissional de confiança que possa fazer a interpretação dos resultados e assim determinar o que vocês vão precisar adicionar no preparo do solo e ter um equilíbrio nutricional muito bom nesse solo e essa cultura poder se desenvolver plenamente. E para ter essas condições, primeiramente, análise do solo. Esse é um ponto fundamental. Segundo, qual é a variedade que você vai trabalhar? Por quê? O quiabo eu tenho 2 tipos, 2 grupos, aliás, que é o grupo de quiabo precoce, que vocês vão iniciar a colheita depois de 2 meses do plantio. O segundo grupo é o quiabo mais tardio, que leva de 70 a 80 dias para começar a produzir. Por que é importante pensar nesse ponto? Porque é o seguinte, por motivos econômicos, tem pessoas que fazem com que de início de uma lavoura utilize a variedade mais precoce, como por exemplo esmeralda, Brutus, Valência e aí por diante. Então você vai começar a ter o que? Algumas opções. E essas variedades, elas vão iniciar a sua produção em torno de 2 meses. A variedade mais tardia, que leva mais tempo e tem umas características bem interessantes em relação à rusticidade, ou seja, é mais rústico, é mais brabo, tem condições de ter maior tolerância a certas diversidades, principalmente falta de água na semeadura. O Santa Cruz, que é essa variedade mais tardia, enquanto ela não receber água o suficiente, ela não vai germinar. Só que vocês podem ficar tranquilos que você não vai correr o risco de perder a sua lavoura. Ele só vai ficar ali em stand-by, paradinho, bonitinho lá no solo, só aguardando a umidade da água, a chuva e assim por diante. Para aqueles que não têm irrigação, mas para quem tem irrigação fica muito mais fácil, muito mais prático. E esse ponto é fundamental. Só que na hora de vocês plantarem, o Santa Cruz ele demora mais tempo para produzir. Ele vai ter mais tempo formando massa foliar, ele vai crescer e formar essa massa. Consequentemente, ele vai ficar mais robusto, mais largo, vai ter maior área no espaço aéreo de domínio no seu crescimento. Por esse motivo que o espaçamento de plantio do Santa Cruz tem que ser de 1,5 m a 1,80 m entre linhas de plantio e de 60 a 80 centímetros entre plantas.
O que vai variar em relação a isso vai ser um ponto que vocês podem levar em consideração. Se um solo que tem maior matéria orgânica, que o quiabo responde muito bem por matéria orgânica no solo, então ele vai ter um maior crescimento. Então você vai usar o espaçamento de 80 centímetros entre plantas em 80 entre linhas, tá? Porque ele vai fechar a rua. Ali você vai ter que ter mais espaço para poder ter como caminhar e colher e também poder fazer todo o seu manejo. Já o esmeralda, brutus, valência e outras variedades precoces, que são as híbridas, ele tem o início do fornecimento mais rápido. Se o Santa Cruz vai levar de 70 a 80 dias, essa variedade precoce vai levar 2 meses para iniciar a sua colheita. Então ela vai ser mais rápida. Consequentemente, desde pequenininho, ele já vai começar a dar frutos para ser colhido. E dessa forma, você não precisa ter um grande espaço para ela crescer. Então, se você colocar entre ruas de 1,5 m no máximo, né, entre a linha de plantio e entre plantas, chutando alto, meio metro ou 60 centímetros, ou seja, 50 centímetros entre plantas ou no máximo 60. Mas eu acho melhor só 50. Tem gente que trabalha com 40 centímetros e o critério de vocês saberem qual é o espaçamento a adotar é o teor de matéria orgânica que você vai ver na análise solo, porque como é uma cultura que responde muito bem à matéria orgânica, então ela vai crescer proporcional à quantidade. Claro que vocês podem repor isso. Se vocês tiverem condição, manda a brasa, repõe mesmo, que você vai ver um retorno financeiro muito bom, que essas culturas, o quiabo adora matéria orgânica. Então, entre plantas de 40 centímetros, no máximo 50, e entre linhas de no máximo 1,5 m. Eu falo de 1,5 m para ficar fácil de vocês escolherem entre uma linha e outra. Então, aí falando no momento de escolher a variedade. Você escolheu a variedade que for cultivando, vamos ver o período do ano que vocês vão plantar. Lembrando que quando eu trabalho com hortaliça, seja ela uma berinjela, um quiabo, uma abóbora, só que em grande escala, não deixa de ser uma horta. Não deixa de ser uma horta se eu tenho ali uma lavoura de 1000 pés, por exemplo. Isso é um ponto que vocês têm que entender. Não é porque é uma horta em grande escala que eu não vou estar utilizando matéria orgânica, que pode ser como palhada. Então, de repente, você tem uma área nova, então você incorpora todo aquele capim no solo, acrescentar na cova ou na linha de plantio esterco curtido, é excelente fonte de matéria orgânica, e qualquer resíduo vegetal que você tenha aí disponível. Então, por exemplo, nessa seca, utilizar esses resíduos vegetais que pode ser de varrição de quintal, ou vocês fizeram uma limpeza no sítio e roçou e sobrou aquele monte de resíduo vegetal, e vocês, em vez de vocês tacarem fogo, põe na horta. Não taquem fogo, coloca lá na horta. Dessa forma vocês vão conseguir ter um enriquecimento desse solo em relação ao teor de matéria orgânica. Mesmo que a matéria orgânica saia positiva na amostra de solo, ainda eu acho interessante vocês acrescentarem. Outro ponto muito importante que vocês têm que pensar e levar em consideração é que na hora que vocês estiverem preparando, vocês têm que pensar se eu vou ter disponibilidade de irrigação. As variedades híbridas ou precoces, elas são mais sensíveis à falta de água, porque eles têm um crescimento muito rápido, têm uma produção que tem grande volume em um curto período de tempo e cai essa
produção. Então ele começa a colheita rápido, tem um período de uns 2, 3 meses colhendo, às vezes até 4. Então eu subo uns 3 a 4 meses colhendo, dependendo da característica e do que você deu para ela comer. Eu consigo de 3 a 4 meses. Eu já vi gente colhendo quiabo até mais, só que são casos excepcionais. Aí ele decresce e aí chega o final do seu ciclo, entendeu? E essas variedades híbridas que têm um desenvolvimento rápido com o início da colheita rápido, ela vai ter uma demanda muito maior de água. Então, se vocês não tiverem como irrigar, então vocês têm que escolher, no caso, uma variedade mais lenta, que no caso é o Santa Cruz, o famoso Santa Cruz 47. Aí vocês podem estar cultivando, mas mesmo assim ele não faz milagre. Então alguma água tem que ter, então plantem eles no período das chuvas. Eu acho assim muito importante, na horta profissional, o ponto-chave é irrigação. Se você quer ser um produtor profissional de quiabo e atingir alta eficiência produtiva na sua lavoura, você tem que ter sim um sistema de irrigação, principalmente para vocês terem colheita um ano inteiro. Esse é um ponto muito importante. Vocês não podem só colher no período da chuva. Vocês têm que colher o ano todo, principalmente na entre safra. Esse é o pulo do gato. Eu estou falando de horta profissional porque vocês têm que se tornar bons no que fazem. Então, sempre trabalhar com uma ou no máximo 2 culturas, mas no caso, sempre trabalhando com o quiabo para ficar bom no manejo.